Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver nesse canal na altura desse momento, no dia 30 de setembro do ano nosso Jesus Cristo 2025. Não tem nome. Eu vou abordar um assunto que o Matheus, ele pediu que eu falasse, né? Ele é apaixonado por história do Brasil. Tem uns livros, preciso pegar para ler também. Por mais que eu não seja um ignorante, já li livros, já tive bastante contato, tenho que trabalhar, né, meu trabalho. Eu não tenho tanta empolgação com a história do Brasil e eu vou tentar gravar isso em vários pontos, vários vídeos, mas até depois junto, em emenda, né? Primeiro ponto, deixar a linha editorial desse canal. Nós somos conservadores, direitistas, monarquistas e o menos importante, a gente torce para o santo. Então assim, o Brasil, ele muitas vezes ele pode ser exemplificado no meme. Agora não tenho ele aqui à mão, que é a diferença da lore com gameplay. Então, Brasil tem uma lore, uma história muito bonita, fantástica, e nós temos uma gameplay assim. Aqui não parece, né? Estamos no interior de São Paulo, mas tem uns lugares do Brasil que infelizmente, eu falo para meus alunos, a gente mora na melhor parte do Brasil, querendo ou não. Então, quando você estuda a história do Brasil, mas estuda mesmo, sabe? Não aquela história da escola, porque não importa o que eu vou falar, mas a história da escola é uma bosta, né? Se eu falar tudo que eu penso da minha profissão, vai dar complicado. Se pegar afinco, eu vou citar um livro aqui só de bobeira, que é um que eu leio várias vezes para fazer as provas, para pegar aula, que é o Trato dos Viventes, do Alain Castro, alguma coisa assim o nome dele. Cara, é incrível, independente se você tem posição conservadora, direita ou esquerdista, a história brasileira é incrível, sabe? Eu acho até que eu vou cobrar o Matheus, a gente fazer umas lives e só ficar vomitando fatos históricos e assim, de cabeça. Mas nós pegamos os dias de hoje, nós saímos de uma escola de estadistas no Império, onde nós tínhamos figuras como os Andrade Silva, né? Fugiu o nome da minha cabeça, maior TDAH, patrão da independência. Mas nós chegamos no Rio e levei vantagem. Não fala, a gente tem um país tão inseguro para eu gravar esse vídeo aqui na rua à noite. Eu tenho que gravar dentro de um shopping, porque se eu fazer isso na rua, Rio levei vantagem. Então, ao abordar a história do Brasil, deixa eu ver se eu diminuo um pouco aqui. Abordar a história do Brasil é frustrante, porque você está vendo que nós podíamos ser. Então, a questão do Brasil é bonita. Nada de lenda rosa. Nada de lenda rosa aqui, como muitos falam em relação à história hispânica. Mas do que nós podíamos fazer, nós podíamos ser. E tem gente que adora ver isso, adora essa lore, adora discutir, sabe? É bonito isso, né? A pessoa pesquisa, estuda, discute, nem precisa trabalhar com história. Os melhores historiadores que eu vi, o trampo dele era eletricista, ele nem lembra o nome do cara, mas ele pesquisava por conta própria, né? Pronto, eu saí pra dar aula só. Mas a gente compara o que nós somos numa situação em que eu não posso falar tudo que eu penso. Não posso falar tudo que eu penso, porque se eu falo tudo que eu penso, o canal cai, né? E do que nós já fomos, sabe? Eu escrevi um texto para abordar isso aqui, mas eu vou de cabeça mesmo, pegar só o cerne. O Rio de Janeiro perdeu seu propósito de vida, sabe? Cada território, cada região, cada cidade, tem um propósito de vida. E quando você
perde esse propósito. Você perde para que você foi criado. Sabe? Você entra em decadência. Se vira a sombra do que você era, ou sombra do que você podia ser. O Brasil não é uma sombra do que era, não. O Brasil é uma sombra do que podia ser. O Rio de Janeiro é a definição perfeita do Brasil. Perfeita, perfeita. Tá? Quem conhece o Rio de Janeiro conheceu o Brasil inteiro. Eu não pisei naquela bagaça e não pretendo. Eu não pretendo ir para o Rio de Janeiro, a cidade. Nem tem que me pagar muito bem, inclusive um seguro de vida. Porque nós temos tudo que nós fomos de nossa história. Tudo nem das batalhas, eu gosto da história militar, mas nem questão das batalhas. Não dá para descrever um fruto para quem não provou ainda. Não dá. Mas eu digo, estudar a história do Rio de Janeiro, consequentemente do Brasil, é acompanhar aquela menina, aquela atriz, 18 anos, recém da adolescência, bonita, que comete um monte de decisões horríveis, decisões péssimas, e antes dos 30 fica feia, né? E nem tô falando da questão do tempo, porque tem outras garotas que você conhece com 18 anos, chega aos 30, aos 40, aos 50, estão belas. Elas não apenas preservar a beleza, como amadurecer e ressaltar. É o vinho. É vinho em balde de carvalho. Decisões tomadas. Alguns rapazes, vou deixar parte eu, que eu tentei dar frio com o aluno, mas são exemplos que eu tento, sabe, trazer aqui pro chão e discutir o porquê eu não tenho tanto interesse na história do Brasil. Não sou ignorante, mas eu sou muito emocional, sou muito passional, né? Sou neurotípico. Então quando eu estudo a história do Brasil, dá um aperto no peito muito forte, sabe? Uma raiva, um ódio. Por isso que, fugindo um pouco do assunto, eu entendo porque tantas jovens de direita estão se radicalizando, nem sempre pro bom caminho. Eu não estou dizendo se você deve estudar na história do Brasil. Quem sou eu? Quem sou eu? Não existe mais história. Não existe história errada. Não sei quem falou isso, mas toda história, ela é digna de um estudo, de uma análise. Mas eu, particularmente, eu estou mais interessado na Idade Média, até no contexto do Império Português, que também sofre de algo parecido com o Brasil, do que... A gente estava indo para esse lado aqui, e agora a gente foi para esse. Quem foi o desgraçado que ferrou tudo? Então, só para encerrar, esse vídeo é mais um desabafo pro Matheus, que adora falar de história do Brasil. É ele que define a editorial. Se nós tivermos que falar de história do Brasil, eu vou falar de história do Brasil. Faremos live, Deus quiser. Mas assim, eu tô mais preocupado com os assuntos. Eu sou o cara que leu Heródoto 3 vezes, Tucídides uma vez, só para ler de novo, e tudo é biblioteca, não tem até hoje, né? Me interessa mais as curiosidades. E é isso. Fica com Deus. Amém.